E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, né? Vamos comentar um pouquinho o que foi essa segunda rodada. Tem jogo para acontecer hoje ainda, né? Do Santos e Fluminense, Botafogo e Bahia. Mas eu vou comentar os jogos de quarta. Se der um tempinho amanhã eu venho e comento um pouquinho sobre esses jogos da quinta-feira. Se não der, semana que vem a gente fala um pouquinho do que foram esses jogos e a situação da tabela. Mas vamos começar aí pelo Inter e Flamengo. Foi um jogo interessante, né? Jogo de dois times que, na minha opinião, vão brigar por esse título nacional, sem dúvida nenhuma, dois times muito fortes, né? O Inter perdeu a primeira rodada para a Chapecoense e o Flamengo ganhou aí do até então invicto Cruzeiro. Então era um time de um Inter que precisava, de certa forma, dar uma resposta. Tudo bem que o primeiro jogo foi fora de casa, mas eu acho que o torcedor do Internacional mesmo esperava pelo menos um empate contra a Chape, que é um time que tecnicamente é muito inferior ao Internacional. Vamos, é o momento das duas equipes aqui, vamos ser sinceros, né? Vamos ser honestos, todo respeito à Chape mais uma vez, mas é o momento e a qualidade do futebol do Inter não se compara ao da Chape, né? Mas o Internacional foi com poupou alguns jogadores, enfim, acabou perdendo aquele jogo. Dessa vez não, né? Precisava de certa forma dar uma resposta. Tudo bem que o time está muito bem na Libertadores, que eu acho que é o principal objetivo do Internacional, mas é aquele momento, né, que o, a gente tem visto isso nos últimos anos, né? E muito tem se falado, né? Não pode só priorizar uma competição, porque de repente vem uma eliminação inesperada e aí o Brasileirão já ficou comprometido porque o foco foi só numa competição. Então tem que focar também no Brasileirão. O Internacional deu a resposta, o Flamengo acabou perdendo, né? O Internacional saiu na frente com o gol do Guerreiro. É, destacar aqui, né, o momento do Guerreiro que vem conseguindo fazer gols aí, ficou um bom tempo sem jogar e agora eu acho que o cara que talvez seja referência aí nesse ataque do Internacional, talvez não, né, é a referência no ataque do Internacional e vem correspondendo, isso que eu acho que é o mais importante, né, porque tem muito centroavante que vem fazendo, por exemplo, eu destaco aí no Palmeiras, por exemplo, o Daverson, né, o centroavante de área, vem fazendo alguns bons jogos, sim, mas não vem fazendo gol sempre, né? E o Internacional não, o Guerreiro vem correspondendo. O Flamengo conseguiu empatar com a Arrascaeta. É um lance que eu não digo que foi meio despretensioso, mas acho que o Arrascaeta até tentou fazer uma assistência, né? Acho que não foi a primeira intenção fazer o gol acabou saindo e o Sarrafiori conseguiu aí tirar a igualdade do placar. Então o Internacional conseguiu um belíssimo resultado, na minha opinião. Um jogo que para mim eu via, pelo menos eu imaginava que ia acontecer um empate de 1-1, 2-2, mas eu achei que ia ser um empate até pelo momento que o Flamengo vem vindo, né? Vem jogando bom futebol também. Então eu imaginei que ia acontecer um empate, mas o Internacional foi bem, foi consciente, né, do que tinha que fazer, jogou um bom futebol. Eu acho que foi premiado aí com a vitória e segue aí, eu não digo segue tranquilo, né? Mas de certa forma tranquilo, porque é só a segunda rodada, mas tá bem na Libertadores, já falei aqui, então segue, acho que um bom começo para o Internacional. Tudo bem que mais uma vez, acho que a derrota na primeira rodada foi um pouquinho inesperada, mas agora já consegue, tem 3 pontos assim como o Flamengo também, então é, segunda rodada apenas. Muito cedo para falar, para criticar, para crucificar aí qualquer cobrança possivelmente que venha da torcida. Eu acho que ainda é muito cedo para que qualquer manifestação aconteça. Falar de Corinthians e Chape, o Corinthians mais uma vez ganhou da Chapecoense. O Corinthians, Chapecoense vem nos últimos, né, acho que nos últimos jogos do Corinthians, né, vários jogos com a Chapecoense, teve as definições da Copa do Brasil, agora mais esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, bem, perdeu o jogo lá em Chapecó, mas duas vitórias já em cima da Chape, mais uma vez. Eu acho que a Chape não ofereceu muito perigo, o Corinthians também não fez um grande jogo, né, primeiro tempo muito ruim, o próprio Fábio Caride falou isso, os jogadores do Corinthians também falaram isso, né, o primeiro tempo do Corinthians muito apático, e conseguiu fazer um gol aí do Carlos Augusto, lateral esquerdo, muito elogiado pelo Fábio Carille, diga-se por sinal. Acho que, se não me engano, foi o primeiro gol dele como profissional. Então, ganhou aí respaldo do treinador. Falou que se não tivesse sido convocado para a seleção no começo do ano, ele muito provavelmente seria o titular hoje do Corinthians e não o. Então, agora me fugiu o nome, o Avelar. Então,
é um bom jogador, mostrou que é um bom jogador nesse jogo. Tudo bem que não fez também o primeiro tempo com o time do Corinthians como um todo. O primeiro tempo foi muito ruim, mas a Chape também não aproveitou esse primeiro tempo ruim do Corinthians. Teve uma ou duas chances de mais perigo a Chape, mas fora isso, acho que a vitória foi merecida, né? O Corinthians cresceu no segundo tempo, criou oportunidades e aí o gol até acabou saindo num lance até acho que um pouquinho de sorte, né? Porque a bola desviou no Alan Ruschel, o goleiro teve que se desdobrar para fazer a primeira defesa, a bola sobrou aí para o Carlos Augusto. Se tivesse feito a primeira defesa sem o desvio, seria um lance totalmente despretensioso, muito provavelmente nem sairia o gol do Corinthians. O desvio acabou acontecendo, o goleiro fez uma grande defesa, mas acabou matando ele nessa primeira jogada, a bola sobrou. Aí teve a revisão do lance, né, a princípio, e o gol foi validado logo em sequência. Então, um belíssimo placar para o Corinthians, que meio que se recupera da primeira rodada, que perdeu para o Bahia. Tudo bem que, se viesse um empate ou uma derrota, eu também acho que não é motivo ainda, né, para desespero, né, para cobrança da torcida. O Corinthians, a gente já vem vendo isso, né? Eu me animei um pouco, né, falando, criticando agora o Corinthians, porque pela partida que fez contra a Chapecoense, no jogo de volta da Copa do Brasil, porque fez um bom jogo lá. Final do Paulista também, Fábio Carille, mais uma vez destacar, o Fábio Carille falou isso, né? Fez um bom jogo na final do Paulista, fez um bom jogo contra a Chapecoense e agora caiu um pouco de produção de novo, né? O Corinthians vem sofrendo com a questão, de rotacionar o seu elenco, de revezar os jogadores. E vai ter problema com isso o Corinthians, sim, né? Porque não tem grandes reservas. Claro que o Fábio Carille é um bom estrategista, ele sempre mexe, sempre quando ele mexe, sempre dá certo, né? Mas o time base, o time que sempre começa, né? A gente tem aí alguns jogadores que entraram de novo, né? Ralf, Sornosa, então, cara, Cleison também. Então, assim, isso vai desgastando os jogadores e o Corinthians vai precisar mexer nesse elenco. E esse eu acho que talvez vai ser o grande desafio do Fábio Carille, é saber quais peças que ele pode usar para continuar fazendo esse time rendendo. Eu acho difícil que a gente veja o Corinthians sempre jogando muito bem em todas as partidas, mas esse vai ser o Corinthians, né? Essa vai ser, eu acho, o Corinthians desse ano, um time muito forte, mata-mata, né? Não por apresentar um bom futebol, mas por ser difícil de ser batido, um time que tem muita frieza, muita maturidade. E no Campeonato Brasileiro, a princípio eu vejo o Corinthians mais brigando por Libertadores. Eu acho que o título ainda está um pouco distante, até pelo futebol que vem mostrando o Corinthians. Acho que é um time que vai mais empatar, um outro jogo ganhar de 1-0, sofrido. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. O Fábio Carille é um dos melhores treinadores em atividade hoje no Brasil, na minha opinião, sendo bem sincero. Então eu acho que ele pode fazer esse time render mais, como ele conseguiu fazer quando o Corinthians foi campeão, né? É o primeiro título do Fábio Carille. Então, eu acho que ele consegue, né? Mas ainda ele não está conseguindo encontrar esse caminho, está um pouco difícil, né? Até porque é o que eu falei, o Corinthians não tem, o time titular do Corinthians é muito bom, tem algumas peças alternativas, né? O Wagner Love vem entrando no segundo tempo, por exemplo. Então, o Matheus Vital também são boas peças, né? Para reposição. Tem o Júnior Urso também que acabou se machucando, mas quando voltar vai ser uma ótima peça. Mas assim, não tem outras grandes opções, então vai sofrer um pouquinho o Fábio Carille e imagino que por enquanto, pelo menos esse comecinho de Brasileirão vai ser assim. O Corinthians vai sofrer um pouco, vai perder um outro jogo, vai empatar, mas eu não descarto ainda o Corinthians da briga pelo título. Acho que esse time, se conseguir encontrar o caminho, o Fábio Carille é capaz de fazer isso, porque já ganhou um Campeonato Paulista, é, vai ser aí sim um fortíssimo candidato ao título nacional. Mas essa partida também ainda não foi uma grande partida do Corinthians e vamos seguir falar de Palmeiras agora, né? CSA e Palmeiras, né? Um jogo que acho que todo torcedor palmeirense, todo respeito ao CSA, tá? Até pelo que foi o primeiro jogo do CSA, goleada que tomou, enfim, acho que todo mundo, todo torcedor, acho que todos os críticos imaginavam que o Palmeiras sairia com uma vitória, né? Não digo uma vitória tranquila, mas sairia com uma vitória, mesmo com o time em reserva, né? O Felipão, vários titulares ficaram em São Paulo, nem foram, né? Nem fizeram essa viagem e Felipão escalou, lógico, jogadores reservas, né, fazendo o seu rodízio como vinha fazendo no ano passado.
não foi um primor, né? O Palmeiras não apresentou o melhor do que a gente já viu. Pelo menos nos últimos jogos o Palmeiras fez dois grandes jogos, né? Onde goleou nos dois jogos, então é, ficou muito aquém ainda daquilo que a gente já viu que o Palmeiras pode jogar com o seu time titular, né? Mas esse time eu acho que ainda precisa rodar. O Felipão nos últimos jogos não rotacionou o elenco, então esse time reserva do Palmeiras ele precisa ganhar entrosamento, né? Essa é que é a verdade. Então eu acho que o empate ficou até de bom tamanho, claro, mais uma vez, eu acho que torcedor palmeirense ficou um pouco decepcionado, sim, né? Mas tem que respeitar o CSA. É um time que veio da segunda divisão, sim, tecnicamente é inferior ao Palmeiras, também né? Mas é um time que jogar lá, né, na casa do CSA, vão ser jogos muito difíceis. E eu tenho certeza que o CSA vai arrancar pontos de outros candidatos ao título. Tenho certeza absoluta disso. Porque é um lugar muito quente, o Felipão até falou isso. É, os jogadores sentiram muito calor, o campo, o gramado também é muito difícil de jogar, né? Um campo muito, travava muito a bola, era difícil fazer a bola rodar, era difícil correr com a bola. Então, é, tenho certeza absoluta que o CSA vai arrancar pontos sim, de outros candidatos ao título. Então, não acho que é motivo de desespero. É claro, alguns torcedores já se manifestaram, já falaram, pô, empatar com o CSA e aí critica o time, né? Mas eu acho que você tem que respeitar o adversário, sim. Por mais que seja um time que veio da Série B, agora é um time da Série A, não é mais um time de Série B. Então, e sempre esses times que, é, digamos assim, têm um pouquinho menos de tradição, né? O Palmeiras, lógico, tem muito mais títulos que o CSA em âmbito nacional, em títulos nacionais, eles sempre dão um pouquinho a mais, eles sempre dão uma entrega a mais para fazer um jogo parelho, para justamente arrancar pontos mesmo. Então, acho que foi valente o CSA. O Palmeiras saiu na frente com um belíssimo gol do Rafael Veiga, né, que eu acho que é um jogador que merece ter mais oportunidades nesse time do Palmeiras e eu acho que vai acabar tendo sim ao longo desse ano, porque o Felipão vai ter que mexer, cara. Uma viagem para Alagoas é uma viagem muito exaustiva, é uma viagem muito cansativa. Então ele fez o certo. Eu acho que ele tinha que rodar mesmo esse elenco, não tinha como, né, ficar insistindo no seu time titular, porque o desgaste físico ele é natural e não é só o desgaste da sequência de jogos, né? É o desgaste é, da viagem mesmo. O desgaste é uma viagem relativamente longa, é cansativa, então acho que fez o certo o Felipão. Eu acho que esse time precisa de um pouquinho mais de entrosamento, então ele precisa dar mais sequência, precisa, não sei o que acontece nos treinamentos, mas é, precisa dar uma sequência para esse time para que ele seja um time aí sim muito promissor para jogar o Campeonato Brasileiro e ficar tranquilo com o seu time, digamos assim, titular para jogar as competições aí, as competições de mata-mata que vão vir pela frente, né, Libertadores e Copa do Brasil, e vai ser obrigado sim o Felipão a mexer, né? Então, porque as viagens tanto em Copa do Brasil como Libertadores também são viagens longas, exaustivas, então vai precisar saber rodar esse elenco. Eu acho que esse foi a primeira iniciativa, é, acho que foi válido, não acho que é motivo de desespero não, mas ficar um pouquinho de atenção, né? Que o Felipão mesmo falou na entrevista que o gol do CSA, o que deixa ele aborrecido foi um gol que o Palmeiras não costuma tomar. É um gol que a defesa do Palmeiras é muito forte, né? Consegue se defender muito bem desse tipo de jogada. Então é isso que aborreceu mais o Felipão. Eu acho que, obviamente, também eu fico aqui o meu destaque negativo, uma jogada que para a defesa que tem o Palmeiras, que é uma defesa muito pouco vazada, foi um lance que não pode acontecer. Mas enfim, aconteceu. CSA é difícil saber ainda, né? As próprias pretensões, claro, acho que o objetivo principal do CSA é se manter na Série A, mas muito difícil dizer como é que vai ser esse ano do CSA. Eu já vi gente falando que o CSA vai brigar para não cair. Acho que calma lá, gente. Tá no segunda rodada, falar que o CSA vai brigar para não cair é muito cedo. Isso aí eu acho que até beira o desrespeito. Beira não, né? Eu acho que é até um desrespeito com o CSA. É um time que pode aprontar, por que não? Vai que é um time que vem no empolga, engata aí um bom momento, consegue algumas vitórias, né? Esse empate do Palmeiras com certeza deve ter empolgado muito o elenco e é um time que mostrou que
tá com a maturidade em dia, né? Porque depois de tomar uma goleada do Ceará, fazer um jogo contra o atual campeão brasileiro e conseguir um empate, então é sinal que eles estão com a cabeça em dia. Eles não sentiram aquela goleada, viraram a página e segue o jogo, cara. Bola pra frente, é vida que segue. Então, eu acho que fica esse destaque positivo pro CSA e mais uma vez, muita falta de respeito com o time do CSA dizer que vai brigar para não cair. Eu acho muito cedo. Eu acho que até depois de 4 rodadas ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Acho que depois da quinta, da sexta rodada, tudo bem. E aí tiver lá na zona do rebaixamento, aí sim. Pô, é um time que eu acho que realmente vai brigar para não cair, mas é muito cedo ainda, eu acho, né? Cravar esse tipo de coisa. Tudo bem, um time que veio da Série B, tecnicamente é inferior aos outros times, mas tudo pode acontecer, cara. Às vezes o entrosamento entre jogadores de, digamos assim, de um nível inferior, mas com um entrosamento muito alto, compensa aí a falta de qualidade individual. Então, é, tem que ter um certo respeito, tem que ter um certo cuidado, porque nessas armadilhas que os grandes começam a cair e os adversários começam a perder pontos, né? É um time que vai brigar para não cair, entra de salto alto e acaba sendo surpreendido. Então, tomar um certo cuidado, e eu digo isso com base no próximo jogo que eu vou falar agora, Cruzeiro e Ceará. O Cruzeiro ganhou de 1-0, mas foi um jogo que o Ceará só não empatou por um pouquinho falta de sorte, um pouquinho falta de capricho. Teve até pênalti a favor, o Ceará acabou perdendo, né? O destaque para o Fábio que fez uma belíssima defesa. Mas o Ceará tinha tudo para sair até na frente do placar, dificultou muito. O Fábio fez umas duas ou três grandes defesas, assim, mas pelo menos duas defesas impossíveis, absurdas. Então, uma boa fase excepcional do Fábio, né? Já não é a primeira vez que eu falo isso. E acho que o 1-0 para o Cruzeiro acho que ficou barato até. O Ceará jogou muita bola, não se amedrontou, né? Jogando no Mineirão, jogou como grande, foi valente. E eu aqui quero parabenizar até o Ceará, porque mandou o Lisca doido embora recentemente, trocou o comando técnico e vem rendendo muito bem. Então você tem que parabenizar o Ceará. Claro que ficou aqui a minha crítica, porque para alguns times que trocaram o treinador recentemente não deu certo. E esse é um risco que se corre. Você está mandando o técnico embora agora, você está assumindo o risco de que o time no começo do Brasileirão vai fazer uma campanha muito ruim. Felizmente deu certo por Ceará e é aquilo que eu estava falando do CSA, né? O Ceará o ano passado brigou para não cair, foi vice no estadual, a gente é muito mais superior tecnicamente e quase foi surpreendido. Então esse é o ponto, né? Você fala, é um time que vai brigar para não cair, o time que vai ficar no Z4 por um tempo, enfim, o ano vai ser esse do Ceará e aí de repente toma um susto que tomou. Então tem que respeitar o adversário sim e pode ser surpreendido sim. O Ceará, mais uma vez, vou destacar aqui, poderia até ter saído com a vitória desse jogo. 1-0 só aconteceu, só perdeu esse jogo porque o Fábio foi gigante. Se não fosse o Fábio, cara, o Cruzeiro teria tomado 1, 2 gols com tranquilidade, né? Fora que teve o pênalti a favor também. Então, tomar um certo cuidado aí com essa história de cravar times que vão brigar para não cair. É muito cedo ainda, eu acho. Lógico, é o que eu falei. O Ceará é um time que veio da Série. O Ceará não. O CSA é um time que veio da Série B. Então, a pretensão inicial é se manter na Série A. Mas isso não significa que o objetivo é brigar para não cair. O objetivo é brigar para não cair. O objetivo do CSA pode ser, vamos sonhar com Sul-Americana, né? Então, por mais que a intenção, a ideia principal seja se manter na Série A e obviamente não cair, o objetivo do CSL pode ser um time que está pensando mais alto, né? Não esteja pensando só nessa historinha, pensar pequeno de vamos ficar só na Série A. Não, os caras têm que ter pretensão e se quiser se manter na Série A e se quiser dificultar, né, e se quiser atrapalhar a vida dos adversários, tem que pensar grande. E o Ceará está mostrando que está pensando grande e está jogando um bom futebol, né? Falar de Avaí e Grêmio é um jogo que acho que foi até ficou amargo, né, para o Grêmio de novo, né? Mais um jogo que o Grêmio não conseguiu vencer e primeiro jogo acabou perdendo, foi surpreendido aí, foi um jogo difícil contra o Santos, né, em que o Vanderlei foi monstro, salvou o Santos aí de um possível até empate, né? Não diria derrota, empate mesmo.
foi gigante, e dessa vez o Cruzeiro não, o Grêmio foi de certa forma surpreendido sim, porque saiu na frente e depois acabou tomando empate num gol contra, então um placar até um pouco ficou amargo, né? Ficou com aquele gosto amargo, porque lógico jogava fora de casa, mas foi superior ao Avaí. O Grêmio é um time mais superior e conseguiu fazer o seu gol com o Romo e aí depois o Michel contra acabou matando o goleiro, o Paulo Vitor, e o Avaí conseguiu empate aí chorado, mas foi superior o Grêmio, acabou sendo traído aí por um gol contra e não conseguiu vencer ainda no Brasileirão, mas não acho que é motivo de crise, de desespero. O próprio Grêmio esse ano, algumas semanas atrás, viveu uma fase, não digo ruim, mas uma fase em que os gols não aconteciam. E a gente viu isso no jogo na primeira rodada contra o Santos. O Grêmio tentou, 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 conseguiu só um gol. Então, às vezes as coisas não acontecem. Isso já aconteceu com o Grêmio esse ano aqui, vou ressaltar. Então, são coisas que acontecem, né? É aquelas coisas do futebol. Por isso que o futebol é tão bacana nesse ponto, né? Que às vezes é um lance de sorte até, digamos assim, um time de menos tradição como o Avaí consegue o empate e aí não sai com uma derrota. Então, é, acho que não tem motivo de desespero pro Grêmio, claro, acende um sinal amarelo aí porque precisa sim pontuar, né, para se manter, não digo para sonhar com o título, mas para se manter forte na competição e de repente até buscar um título numa eventual aí como plano B, digamos assim, né, numa eventual eliminação da Libertadores. É, sempre que isso acontece, o Brasileirão passa a ser o plano B, passa a ser o objetivo principal. Então, não posso desgarrar muito, né? Começo de campeonato sempre fala isso, né? São os times que estão mais frios, é, alguns times ainda estão pegando o ritmo lógico de jogar o Campeonato Brasileiro, porque todo mundo já vem de estadual, mas assim, pô, pegando o ritmo do Brasileirão, então essa é a hora que aqueles que sonham com títulos têm que conseguir o máximo de pontos, porque depois vai começar a jogar Libertadores, Copa do Brasil, tem que dividir as atenções, e aí é natural que se perca alguns pontos. Então, esse é o momento de conseguir pontos. Eu acho que esse é o motivo, talvez mais preocupante em relação ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai brigar por G4 tranquilamente esse ano, mas o que preocupa é isso, né? Porque são as primeiras rodadas, é o momento de pontuar, de fazer muitos pontos para depois, não digo ficar tranquilo, mas para depois poder dividir atenções aí com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Saber assumir que vai perder uma partida, e empatar outra. Então, acho que isso fica de preocupante. Para o Avaí, assim como eu falei do CSA, acho que o destaque positivo que venceu não, pontuou, né? Mais um time da série que veio da série B que conseguiu pontuar, então isso é bacana. Eu acho que isso é bom porque não acaba com a moral do time, né? Não acaba, não acaba com o time mentalmente, porque de repente perde duas partidas seguidas e isso já fica na cabeça do atleta. Isso já traz uma moral negativa. Agora não, consegue empatar, faz um pontinho e dá para pensar em sonhar virar essa chave e de repente conseguir uma vitória na próxima partida. Então, tem que pensar grande, é o que eu falei. Não adianta você pensar, vamos brigar para não cair. Acho que tem que pensar grande. Ah, somos inferiores? Somos. A gente não tem um orçamento que tem um Grêmio, que tem um Flamengo. A gente não tem um orçamento gigantesco para contratar grandes jogadores. A gente tem vontade, a gente tem entrega, a gente tem entrosamento, então a gente vai sonhar. É isso que faz o Fortaleza. Fortaleza ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, depois de tomar a goleada do Palmeiras, assim como eu falei do Ceará, virou a chave. O Fortaleza esqueceu, apagou, né, tirou do mapa aquela derrota, aquela goleada e venceu agora, saiu na frente com o gol do Edinho, depois o Atlético conseguiu empatar e depois o Wellington Paulista conseguiu aí a vitória para o Fortaleza que mais uma vez vou destacar aqui, conseguiu virar a chave, né? Eu acho que fez um bom trabalho Fortaleza, fez a lição de casa, esquece aquele jogo. A gente perdeu de 4-0 do campeão brasileiro. Então, são coisas que acontecem. É aquele erro de percurso, né? Mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe o que a gente pode fazer. Fomos campeões da Série B, campeão estadual, então vamos sonhar alto, né? Vamos fazer por merecer e foi isso que fez o Fortaleza. Pontuou, acho que isso é bacana, né?
time que veio da Série B, conseguir pontuar e de repente eu acho que eu tenho certeza absoluta, né, até pelo trabalho que o Rogério Ceni vem fazendo lá, que é um time que não está pensando em não cair, né? É um time que está pensando no Sul-Americana e até conforme for, é, vamos ser humildes, vamos, mas vamos sonhar até com Libertadores, por que não? Pré-Libertadores ou Libertadores. É na humildade que a gente vai fazendo o nosso papel e vai chegando longe. Então, tem que sonhar alto. Não adianta sonhar pequeno, porque senão você está obviamente fadado a isso. Você vai ficar lá embaixo e vai passar o estresse e o objetivo vai passar a ser fugir do Z4. Então, parabenizar o Fortaleza, né, mais uma vez por ter conseguido aí virar essa chave, né, esquecer o que aconteceu e fazer um bom jogo contra um fortíssimo adversário, o Atlético Paranaense, que é, sem dúvida nenhuma, aí um dos fortes candidatos à disputa do G4 também. Né? Falar agora de Vasco e Atlético Mineiro, cara, mais uma derrota do Vasco, infelizmente. Eu não vou ficar falando aqui de questão de planejamento, porque isso eu já falei, né? O Vasco assumiu o risco quando mandou o técnico embora. Então, é mais uma derrota, né? Lógico, foram dois gols, belíssimos gols, diga-se de passagem, do Atlético Mineiro. O primeiro do Elias, um baita de um golaço, né? É uma pintura mesmo, golaço. Talvez um dos. Pode ser aí que seja, não sei, ainda tem jogo para acontecer hoje, mas eu acho que o gol mais bonito da rodada, com certeza, do Elias, tá entre os mais bonitos. Depois o Max Lopes conseguiu até empatar, o Vasco teve algumas outras chances, né, de fazer mais um gol, não conseguiu, né, e aí o Thiará conseguiu, livre de marcação, destacar aqui, conseguiu fazer também o outro golaço. Do Elias eu acho mais difícil, porque foi muito longe, foi todo o mérito do Elias, né? Um baita golaço. O segundo eu acho que não, né? Tudo bem que o Thiará fez um belíssimo gol também, mas era um lance totalmente, eu não digo que era defensável por parte do goleiro, mas por parte da zaga, a cobertura era possível, né? E era totalmente possível até dificultar esse gol, né? Porque foi um gol que não foi dificultado, né? Teve caminho livre, olhou, chutou e fez um golaço. Então, lógico, foi mais uma vez. Não estou querendo tirar o mérito do Thiará aqui, não. Foi um belíssimo gol. Mas a defesa do Vasco podia ter dificultado, podia ter feito a cobertura. O Vasco que teve aí, é, não sei, não me lembro agora, acho que foi a estreia do Valdívia, né, ex-internacional. Um ótimo jogador, diga-se de passagem, mas é um jogador que está fora de ritmo. Ficou notável isso que está fora de ritmo, precisa ganhar ritmo para ajudar esse time do Vasco. E cara, o time do Vasco, infelizmente, mais uma derrota. É, Aí são os extremos, né? São dois times que mandaram os técnicos embora antes do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro vem muito bem, assim como o Ceará, que vem jogando um bom futebol. O Atlético Mineiro consegue mais uma vitória, tem que destacar aqui, né? Tá com 6 pontos, conseguiu aí encontrar o caminho aí dessa mudança de comando técnico, mas o Vasco não se encontrou. O Vasco se perdeu, fez uma boa partida contra o Santos na Copa do Brasil, fez um partidaço, diga-se de passagem, mas foi só isso. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro e essa segunda rodada do Vasco, jogos muito ruins, tá? Lógico, teve chance, teve, eu destaquei aqui, mas mais um jogo muito aquém, né, daquilo que a gente viu do Vasco no começo do ano, que ele vai, mas o começo do ano é estadual, os adversários eram mais fracos, nada a ver, cara, assim, o Vasco era um time muito bem entrosado, fazia boas partidas e pode mostrar mais, né. A gente já viu isso, mas infelizmente não vem conseguindo, se perder um pouco, e isso é negativo, muito negativo, porque baixa a moral do time, a confiança vai lá embaixo, a torcida pega no pé, já começa a entrar em guerra com a torcida começa a cobrar, começa aí picha muro, persegue os caras no aeroporto, enfim, é, aquele clima chato que a gente já sabe, né? E mais um ano, infelizmente, muito cedo falar isso, tá? Já falei aqui, muito cedo falar isso, mas é um ano que eu acho que vai ser difícil para o Vasco, né? Por tudo que já aconteceu e que a gente está vendo acontecer, eu acho que vai ser mais um ano difícil para o Vasco, infelizmente, falar em rebaixamento.
Eu acho que é muito cedo, é muito prematuro. Mas com certeza é isso que a gente está vendo, né? Porque mesmo o Vasco com um bom treinador, cara, o Alberto Valentim, que salvou o Vasco ano passado do rebaixamento, o cara é mandado embora, cara, tem alguma coisa muito errada. E aí assumiu o risco, não deu certo como deu certo com o Atlético Mineiro, com o Ceará, e aí tá pagando preço pelas decisões que tomou, infelizmente, né? Espero que consiga reencontrar o caminho do bom futebol o mais rápido possível, né? Porque mais uma vez vou falar aqui, o Vasco já mostrou que pode jogar mais, mas não vem conseguindo. Então, espero realmente que consiga se reencontrar o mais rápido possível, porque aí o ano fica mais tranquilo para o Vasco, sem dúvida nenhuma. E aí fala do último jogo, Goiás e São Paulo. São Paulo ganhou de 2-1. Outro grande jogo do São Paulo. Teve gol do Pato, né? Voltando a fazer gol aí nessa sua reestreia, nessa sua volta pelo São Paulo, né? Já estreou, já reestreou, né? Mas nessa volta para o São Paulo, um belíssimo gol, jogada do Antony, né? O Antony tá ficando cansativo falar desse cara, desse moleque aí que tá jogando demais. Ele tá arrebentando no São Paulo e teve chapéu, cara, deu uma canseira na defesa do Goiás e ele fez essa jogada do Pato. Pato pegou o goleiro no contrapé, fez um belíssimo gol. Depois um gol do Toró, outro garoto também, que já tinha feito um bom jogo na primeira rodada. E mais uma vez fez um belíssimo jogo. O cara é muito rápido, o garoto é muito rápido mesmo. E fez um belíssimo gol. E o Goiás conseguiu minimizar o prejuízo, né? Um gol que foi até anulado a princípio, depois foi revisado e foi validado e ficou por isso mesmo, né? O Goiás teve até umas outras chances, São Paulo também, mas o segundo, tudo esse placar foi construído no primeiro tempo e no segundo tempo se manteve. Então, se o Goiás na primeira rodada tinha sido o único dos que vieram da Série B que ganhou, dessa vez foi o único que perdeu. Então, é, São Paulo foi superior, vamos ser sinceros, fez um jogo muito, cara, muito consciente, usou bem, né, os seus principais jogadores e, cara, tem tudo para ver. Eu vendo a vontade, a entrega do Alexandre Pato, tem tudo para fazer um belíssimo início de campeonato. Falar mais para frente, eu acho que ainda é prematuro, né, e eu tenho repetido aqui, pelo histórico recente do São Paulo, é muito prematuro falar que esse time vai ser campeão, que vai brigar por título. Porque o São Paulo nos últimos anos tem sido um time que se reencontra, é, durante um tempo jogos excelentes, jogos fantásticos, jogos para ser campeão brasileiro, mas de repente cai o rendimento, acontece alguma coisa, problema de relacionamento com o treinador e manda o treinador embora. Então eu acho que é muito prematuro ainda falar isso para o São Paulo, tá mostrando beleza de futebol, tem grandes jogadores, né? Me preocupa também a questão do Antony, que a gente não sabe se o São Paulo vai segurar ou não vai. Ah, já tem gente falando, ah não, ele vai ficar muito tempo, vai construir uma história com o time, mas também, eu falo do histórico recente do São Paulo. O São Paulo não tem segurado as suas joias recentemente, né, e cara, são jogadores que não estão tendo nem tempo de ganhar uma identidade com o clube, ganhar uma idolatria com a torcida. Então, eu realmente espero que o São Paulo consiga, né, segurar esse Antony aí por pelo menos um ano, né, para que ele consiga manter esse ritmo de jogo no São Paulo, consiga mostrar o que ele é capaz, porque ele já mostrou que é capaz. É um cara que, apesar de muito jovem, tem mostrado uma maturidade muito alta, né, tem assumido as responsabilidades que até alguns mais experientes do São Paulo não vêm mostrando, não vinham mostrando. Então, cara, ele tá fazendo a parte dele, tá assumindo as suas responsabilidades e tá fazendo isso muito bem. Então, eu espero que realmente São Paulo consiga manter, porque tem tudo para fazer uma boa temporada com esse garoto aí. Mas, é, mais uma vez, não é que eu tô rogando praga, que eu tô zicando, não. Eu tô considerando o histórico recente do São Paulo, tá? Acho que é muito prematuro ainda dizer que o São Paulo vai brigar pelo título. Porque o ano passado, para quem não se lembra, eu achei que o São Paulo ia ser campeão. Porque vinha apresentando um bom futebol, vinha jogando muito bem e de repente, cara, do nada o time perdeu o rendimento e caiu. Então, é muito cedo ainda falar alguma coisa.
Mas, claro, está no caminho certo, vem jogando muito e é o atual líder, né, do Campeonato Brasileiro. São só 2 rodadas, obviamente, então não, que eu já falei aqui no podcast anterior, muito cedo para ficar falando, né, quem vai brigar pelo título, quem não vai, lógico. A gente tem alguns palpites, né, de quem briga pelo menos por G4, São Paulo, o Atlético Mineiro também acho que briga por G4, Palmeiras, o Atlético Paranaense, Flamengo, o Grêmio, Cruzeiro, Internacional. Então, todos esses, né, a gente imagina que vai brigar por Z4, G4. Claro, o inesperado pode acontecer? Pode acontecer, mas é por isso que eu estou falando, muito cedo ainda, né, mas é, vamos aguardar para ver, a gente espera. Eu fico, obviamente, na torcida de um campeonato extremamente disputado, né, onde a gente, onde eu não só eu, mas todo mundo queime a língua o tempo todo. Não, esse vai ser campeão, esse vai ser. Não, agora aquele vai ser campeão. Aí queima a língua, é o outro que pega a liderança. Então, eu fico realmente nessa torcida e que seja um campeonato que a gente tenha muitos líderes, que a definição só vem aí nas últimas rodadas. Então, vamos ficar na guarda, vamos ficar na torcida, obviamente. Mais uma vez, vou destacar que tem jogo hoje, né? Então, é, Santos, Fluminense, Botafogo, Bahia só tem um jogo ainda. Então tem coisa para acontecer. Se der tempo, volto amanhã. Mas se não der também, segunda-feira estamos de volta para comentar o que foi a rodada do final de semana. E é isso aí, gente. Fica o meu convite. Quer que eu falo de algum time específico? Quer que eu falo de Série B? Quer que eu falo de Champions League? O que aconteceu? O Messi fez um golaço, diga-se de passagem. Comenta aí embaixo, eu venho, falo um pouquinho sobre. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.